Pessoal, na minha opinião, Jair Bolsonaro e também aqueles que estão em torno do ex-presidente jogaram a toalha. Eles sabem que, né, Jair será condenado pelo TSE, que ficará inelegível por 8 anos, e até por conta da idade do Bolsonaro, na minha opinião, pode ser até aqui um banimento da política. Não sei se ele vai ter força suficiente para voltar depois de 8 anos, enfim. E aí agora a questão deles é saber qual vai ser o placar. Não querem ser humilhados no TSE, já que a derrota é dada como certa. Vou trazer detalhes, explicar, porque o 7-0 que está sendo já cogitado aí, né, tem um impacto diferente do 6-1 ou 5-2, já que são 7 os ministros que votarão no TSE. E trarei também algumas questões sobre a CPMI, que está partindo para cima do bolsonarismo, convocou o ministro do Lula. Vou falar quem dos dois lados, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então, pessoal, a coluna vai dizer que integrantes da cúpula do PL, partido de Bolsonaro, têm notado um distanciamento maior entre Jair e os ex-ministros que ele indicou para o STF, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. A avaliação de correligionários do partido é que o ex-presidente deveria estar se articulando junto a esses magistrados, em especial Nunes Marques, para tentar ter um placar menos desfavorável, veja bem, a ele na ação sobre sua inelegibilidade. Esse julgamento foi marcado para o dia 22, quando terá início, e outras sessões já estão reservadas, né, para dar andamento aqui, quem sabe finalizar esse julgamento. Olha, que Bolsonaro será condenado e ficará inelegível, eu acho que nem ele duvida mais. A luta agora é para que não seja 7-0, como foi a cassação do Deltan no TSE dias atrás. Esse placar elástico, muita gente pode pensar, William, mas que diferença faz ter um 7-0, um 6-1, um 5-2, que é o placar que os mais otimistas do bolsonarismo gostariam aqui, né, que tratam como possível. Olha, né, isso aqui tem diferença, porque um 7-0 deixa claro para a sociedade que a cassação não foi por pouco. Imagina um 4-3, né? Quando é 7-0, puxa, não teve nem divergência. Todos concordaram com a condenação, o que dificulta a narrativa, né? O bolsonarismo é mestre em criar narrativa, em espalhar. E o 7-0 vai dificultar a narrativa de perseguição. Puxa, Bolsonaro perseguido, né? Ainda mais, né, nesse 7-0 aqui, vai lembrar, e por isso a preocupação aqui dos correligionários que não estão vendo o Bolsonaro tão próximo daquele que ele próprio indicou, Cássio Nunes. Porque o 7-0, né, vai ajudar a narrativa do outro lado, do tipo, puxa, nem o cara que o Bolsonaro indicou votou pela sua absolvição. Até o indicado por ele votou pela condenação. Então, isso aqui realmente tem muita diferença, né? Outro nome que alimentava uma certa esperança, talvez ainda alimenta, né, entre aqueles que estão ao lado de Jair, é o de Raul Araújo, que já mostrou alinhamento com o capitão em decisões durante a campanha eleitoral. Um dos fatores lidos no PL como mau presságio para Jair Bolsonaro foi o fato de o ministro não ter votado, agora que o Cássio Nunes, não ter votado no plenário virtual do STF, no processo que decidiu o sucessor de Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. A justificativa do gabinete foi a de que o magistrado estava em uma região do país onde o acesso à internet é instável, e aí, por 6-3, poderia ter ficado 6-4, né, segundo a expectativa de alguns, a corte concluiu que a vaga ficou com Luiz Carlos Rauli, do Podemos, frustrando os planos do PL de ocupar a cadeira. O Valdemar da Costa Neto dava como certo, até mostrei num vídeo aqui para vocês dias atrás, ele já dizia, olha, né, para a vaga do Deltan é um deputado do PL, para a vaga do Moro, né, aí tem que ter novas eleições, no caso do Senado no Paraná, quando o Moro for cassado, que eu acho que vai, aí tem que ter novas eleições, mas o segundo colocado foi um candidato do PL. Pode mudar? Pode. Mas assim, então o Valdemar contava com essa vaga na Câmara dos Deputados, mais uma cadeira, o PL chegaria a 100 deputados, mas continuou aqui com os 99, tem ainda a maior bancada por lá. E aí no Senado, então, caso o Moro seja cassado, que eu acho que vai ser, novas eleições, o candidato do PL tem grandes chances de ser eleito. Aqui vai dizer que o Supremo reverteu a decisão do TRE do Paraná, que tinha dado a vaga ao pastor Itamar Paim, do partido de Bolsonaro. Então o TRE deu a vaga para o cara do PL e agora o TSE ali, o STF, melhor dizendo,
deu essa vaga do Podemos. Membros do partido apontam, porém, que o distanciamento entre Nunes Marques e Bolsonaro se deu porque o ex-presidente coloca na conta do magistrado ter angariado Gilmar Mendes como desafeto na Suprema Corte. E é sempre assim, né, Jair? A culpa é dos outros. Então, o fato do Gilmar estar sendo colocado na conta de desafeto do Jair, a culpa seria do Cássio Nunes, né? Uma leitura que eles fazem aqui. Bom, pessoal, vamos falar aqui agora da CPMI, que está, né, investigando, apurando o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ela aprovou, no dia 13, a convocação de várias pessoas, dentre elas Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que está preso neste momento, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que estava preso, mas já saiu aí, ele que era, na ocasião ali dos atos, ex-secretário de Segurança, ele que era secretário, né? Ele é agora secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e cabia a ele, né? Ele que era, digamos assim, o chefe da Polícia Militar, que cabia a ela a proteção ali na parte externa da sede dos três poderes. O colegiado, no entanto, decidiu poupar Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, né, do governo Lula, e Ricardo Capelli, secretário executivo do GSI, que assumiu como interventor lá depois, né, momentaneamente no Distrito Federal, interventor na segurança pública. Agora, aqui eu trago uma reflexão inicial, que é o seguinte: a CPMI vai ter que tomar cuidado, né, para a coisa não parecer que é algo que está tentando blindar figuras, né, que fizeram ou fazem parte do atual governo. Eu já observei, depois que isso aqui foi divulgado, figuras do bolsonarismo divulgando isso. Que a CPMI foi tomada pelos governistas, não vão apurar o que aconteceu. Então, né, a gente sabe que é difícil você ter ali um equilíbrio. Toda CPMI ela tem maioria, né, governista ou da oposição, enfim. E nesse momento a maioria é governista, mas tem que ser feita a coisa da forma correta, né? E esse começo já deu brecha para o bolsonarismo acusar a CPMI de perseguir, né, membros do governo anterior e tentar blindar membros do atual governo. Aqui vai dizer que outros nomes ligados ao ex-presidente Bolsonaro também tiveram convocação aprovada pelo colegiado, como o de Braga Neto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice, e Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI. Inclusive, vale lembrar que vários daqueles que estavam no GSI nos primeiros dias do governo Lula ainda eram remanescentes, né, da gestão do Augusto Heleno. Então esse aqui é um ponto importante. Eles saíram logo depois do dia 8, outros foram saindo com o passar do tempo na medida em que as imagens eram averiguadas e tudo mais. O ex-presidente, vejam bem, Bolsonaro também é alvo de pedido de convocação, mas, por acordo, foi poupado neste primeiro encontro do grupo. Então fizeram um acordo lá entre eles. Isso aqui os bolsonaristas não falam, né? Isso aqui eles escondem. Mas Bolsonaro, né, muitos queriam que ele fosse convocado, né, o mais rápido possível, mas foi poupado num acordo construído entre oposição e situação. E o único nome ligado ao atual governo que foi convidado a falar na CPI é o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública. Ele que está acostumado a ir lá nas comissões, na Câmara, no Senado, e quando o Flávio Dino é pressionado, tentam lacrar em cima dele, ele se dá muito bem e acaba dando invertidas, né, uma atrás da outra, né, nos bolsonaristas por lá. Eu confesso, né, disso aqui, antes da CPMI ser oficializada, formalizada, iniciar lá, eu confesso que estou bem cético em relação ao desfecho dessa CPMI, não só dessa, né? A gente tem visto no Brasil aí que tem servido como palco, palanque, para fazer discursinho para rede social, lacrar, enfim, cada um fala para sua bolha e pouca gente preocupada com de fato averiguar. Não estou generalizando, certamente tem pessoas sérias nessa, como tivemos nas outras, mas enfim, eu particularmente estou cético, não crio muita expectativa para não depois ficar decepcionado. Eu me preparo para o pior, né, para não, enfim, ter alguma decepção no futuro. E assim, outro ponto aqui que foi divulgado recentemente é que os nomes que muitos davam como certo fazer parte da CPMI, mas que não foram, porque o governo, né, vou usar uma expressão que rifou alguns, a expressão usada também por parte da mídia, como o próprio Janones, né, ele chegou a fazer algumas reclamações públicas sobre isso. O Lindenberg Farias, que é do PT, do Rio de Janeiro, era tido como certo lá na CPMI, só que o Lindenberg passou a criticar o arcabouço fiscal corretamente. Concordei, fiz um vídeo sobre isso. O Lindenberg foi digamos assim, uma das poucas vozes do campo progressista com mandato, né, tirando o pessoal que votou contra, a criticar o arcabouço. Aí o que aconteceu foi punido, ficando fora da CPMI. E o Renan Calheiros, né, que é senador, essa CPI ela é mista, por isso CPMI,
O M aqui é de mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Renan Calheiros ficou fora, tem uma rixa ali entre ele e o Lira, enfim. E aí esses três nomes, o Janones, o Lindenberg e o Renan, decidiram então criar uma comissão, de certa forma assim, né, fazer uma investigação paralela, né, foi anunciado aí pelo próprio Janones nas redes sociais, ele disse que essa atual está tomada por bolsonaristas, enfim, o Janones está bem insatisfeito, ele que chegou a postar no dia 13, algo que, né, chamou atenção, disse ele, depois de Magno Malta presidindo a CPMI pela manhã, temos, neste momento, Marco Feliciano presidindo a CCJ e colocou emoji de um palhaço, o Janones, que pleiteava espaço e vaga, ele queria presidir a CCJ, não conseguiu, e ele também queria fazer parte da CPMI, não conseguiu, e aí ele vai dar essa cutucada, colocando o emojizinho ali de um palhaço. Pessoal, então é isso, o que vocês acham disso tudo? Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é muito importante, quem puder espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!